Fala, jovem, beleza? Agora sim, a última questão do terceiro simulado é da turma da SpaceX, uma questão que envolve uma análise da tabela periódica e propriedades periódicas, de certa forma, né? É o ponto-chave dessa questão. Observe que, considere duas diferentes substâncias simples, constituídas respectivamente pelo elemento E1 e pelo elemento E2. Então, eu quero que você entenda o seguinte: o E1 aqui, ó, que é um metal alcalino terroso, independente de quem ele seja, ele é um metal alcalino terroso, ou por só M de metal, todo metal alcalino terroso, quando forma uma substância, ele tem uma tendência a perder dois elétrons. Então, a ideia do metal alcalino terroso é perder dois elétrons. Porém, eu quero que você entenda que aqui se trata de uma substância simples formada a partir dele. E aí o que eu tenho aqui? Ó, berílio, magnésio, cálcio e o estrôncio. Seria esse E1 aqui, tá? Especificamente. Você precisava saber isso decorado? Não, mas só para a gente simbolizar ele. É o estrôncio. Toda representação de uma substância simples metálica é só aquela substância no estado sólido. É uma coisa que você precisa saber. Toda substância simples metálica, se representa ela como uma substância monatômica no estado sólido. Tudo bem? Então, E1, substância simples seria essa. Já E2 seria um halogênio, grupo 17 da tabela periódica, né? E aí, pessoal, bem tranquilo, flúor, cloro, bromo é o iodo. O E2 seria um ametal, com certeza. Seria inclusive um halogênio que tem tendência a receber apenas um elétron. E normalmente as substâncias simples dos ametais são de que natureza? São do tipo diatômica. Regra? Não. Porém, dois halogênios, cada um precisando apenas de um único elétron, eles se ligam entre si. No caso ali era o iodo. E o iodo e 2. Muito interessante iodo. E tem um detalhe: o iodo, cara, isso aqui é uma coisa fantástica. O iodo, ele, desses primeiros elementos aqui, ó, flúor, cloro, bromo, o iodo, deixa eu te contar uma coisa, a temperatura ambiente, ele forma uma substância sólida. Olha que doideira, cara. Por que, Jonatas? Elevadíssima massa molar, né? Ele tem uma elevada massa molar, já começa a ficar sólida, ainda que seja um metal, beleza? Então vamos ver aí como é que ficaria. E1 e E2 apresentam propriedades químicas muito semelhantes? Não. Elementos de um mesmo período não têm propriedades químicas semelhantes, apesar de apresentarem a mesma camada de valência. Isso aqui a gente fala de elementos de um mesmo grupo, então tá errado. E2 apresenta massa molar maior do que E1, galera. E aí, E2 apresenta massa molar maior do que E1? Apresenta, né, galera? Por que, Jonatas? Porque E2 ele tem muito mais prótons que E1, não é isso? E o número de prótons aumenta expressivamente a massa molar. E ainda devemos lembrar que quando a gente aumenta o número de prótons, normalmente há um aumento também do número de nêutrons para manter aquele átomo estável. Então E2 tem uma massa molar que maior do que E1. Letra B é a nossa respostinha, mas por que não a C? E1 tem número atômico maior que E2? Não, a gente acabou de ver que é o contrário. O número atômico cresce da esquerda para a direita. Por que não é a D? E1 e E2 são substâncias gasosas em condições ambientes? Muito pelo contrário, ambos são sólidos a temperatura ambiente, substâncias que têm elevada massa molar. E1 e E2 são semimetais sólidos com baixos pontos de fusão. Galera, o iodo não é um semimetal, é um ametal. E o estrôncio é um metal. Os semimetais é uma classificação antiga que nós tínhamos para alguns elementos que ficavam mais ou menos nessa região aqui do átomo, perdão, da tabela periódica, tudo bem? Tá errado também. Boa questão, galera. Show de bola.